Tudo bem? Eu me chamo Afonso. Estou aqui para falar um pouco de literatura brasileira, especialmente da segunda fase do modernismo no Brasil. Dentre muitos autores, um que se destaca é Graciliano Ramos. É exatamente sobre a sua obra que nós iremos falar, o livro São Bernardo. É um livro escrito em primeira pessoa. Isso nos mostra que o personagem central, principal, é o narrador da história. Também é um livro psicológico, porque esse narrador e personagem ele vai contar fatos que ocorreram no seu passado. Por que ele toma essa decisão de contar algo que aconteceu? É uma retomada de consciência. Ele vai tentar entender o que aconteceu em fatos passados para que ele entenda, né, por que ele está vivendo aquela situação. Mas que fatos foram esses? Né? Que situação é essa que ele está vivendo agora? Né? É um livro de reflexão, né, de você parar, pensar e tentar analisar, né, as suas atitudes. Né? Nós estamos chegando no final do ano, então isso é muito válido para você fazer uma análise, fazer uma retrospectiva na sua vida, de fatos que você fez, de decisões que você tomou, o que deu certo, o que deu errado, né? E tentar mudar. Só que no caso do personagem, né, isso vai ser muito complicado e vocês verão no final por quê que isso foi muito complicado para ele. Bom, esse homem chama-se Paulo Honório. Ele era uma criança pobre na infância, órfão de pai e mãe. Foi criado por uma senhora chamada Margarida. Essa senhora fazia doces para o sustento dela e de Paulo Honório. Ele começa a escrever o seu livro contando poucas coisas sobre a sua infância, porque ele julga não lembrar de muita coisa, e também não acha muito importante falar sobre quando ele era criança. Né? Ele dá um salto na sua história. Né? Uma das características, né, deixa eu só pontuar isso aqui, uma das características de Graciliano Ramos é exatamente isso, né? É tentar enxugar ao máximo possível a história, para que ela fique uma história mais concisa, né, sem muitos rodeios, mas que tenha, né, que vá direto ao ponto. Então essa é uma das características do modernismo no Brasil, o modernismo brasileiro. E ele empresta essa escrita para Paulo Honório. Paulo Honório que é um homem muito seco, né? Um homem muito pragmático. Ele é muito prático. Ele não gosta de fazer muitos rodeios. Né? Ele quer e sempre vai direto ao ponto. Bom, ele fala que aos 18 anos ele apaixonou-se por uma moça chamada Germana, foi a uma festa onde ela estava, né? E ali eles começaram a namorar. Né? E quando ele chegou assim naquele clima, naquele negócio bem mais caliente, né? Bem mais quente, no momento em que ele chegou para finalizar, né? Ou para começar, né? a, o ato, ela tirou o corpo de banda. E ele ficou então, o que está acontecendo? Será que é alguma coisa comigo? Possível. Né? Eu não sou um cara tão feio assim. Bom, mas ela não, ela rejeita, né? E ele então sai ali meio decepcionado, né? Dá uma volta. Quando ele retorna ao local em que ela está, ele vê ela com outro cara. Ela falou, peraí, então o problema não era comigo. Né? O que está acontecendo? Essa mulher que não... Ele pegou então, deu um stabef nela e esfaqueou o oponente. Resultado, ficou mais de 3 anos na cadeia. E lá na cadeia ele aprendeu a ler e escrever, né, com um sapateiro, né, um homem chamado João Sapateiro. E ele também fala que aprendeu um pouco de aritmética para não ser enganado além do conveniente. E ele tomou uma decisão muito importante ali na cadeia. Que decisão é essa? Ele decide ser um homem rico, ter muito dinheiro e comprar a Fazenda São Bernardo, que foi a fazenda onde ele morou quando criança. Agora imagine só, como, de que maneira um homem semi-analfabeto, pobre, sem nenhum recurso externo, iria ficar rico, iria possuir dinheiro. Ele se tornaria um verdadeiro rolo compressor, um capitalista selvagem. Ganhar dinheiro a qualquer custo, fazendo o que fosse, para poder obter os seus recursos, para obter muito dinheiro. E foi exatamente isso que ele fez. Quando ele saiu de lá, ele tomou o dinheiro emprestado, né, a juros de 5% ao mês, vendeu, né, foi mascate, que essa é uma atividade bastante conhecida no Nordeste, onde a pessoa vende de tudo, né, vende panela, vende rede, vende imagem, vende terço, e ele vendeu gado também, comprava e vendia gado, então ele fez de tudo.
Só que a forma como ele tratava os negócios era uma forma muito rígida e muito cruel. Ele sequestrava as pessoas que não o pagavam, né, no devido tempo, ameaçava, torturava, até receber todo o dinheiro. E era assim que ele fazia. Tanto que ele em uma dessas narrativas, ele fala o seguinte: eu fiz coisas boas que não me deram lucro, e fiz coisas ruins que eu consegui muito lucro. No entanto, eu não julgo essas coisas tão ruins assim, porque eu obtive o que eu queria, que eram as terras de São Bernardo. Então, já dá para perceber aqui que ele conseguiu o objetivo dele, que foi comprar as terras. Mas a caminhada para que isso acontecesse, né, foi muito interessante, porque ele era um cara muito sagaz, ele era um cara muito esperto e antenado. Ele voltou então para a cidade de Viçosa, né, onde estava situada ali a Fazenda São Bernardo, aproximou-se do dono da fazenda, que era José Padilha. Ele era filho de Salustiano Padilha, que havia morrido. Né? Estava ali o filho, então, cuidando da fazenda do pai. Só que ele não tinha, né, o dom ou o talento para lidar com esse tipo de negócio, com agricultura, com fazenda. E a fazenda estava totalmente destruída, a casa estava destruída. Ele havia gastado todo o dinheiro do pai, havia vendido todos os gados, né, gastado dinheiro com bebidas e com jogo. E Paulo Honório percebeu isso, que ele era viciado em jogo. O que Paulo Honório fez? Aproximou-se dele e falou o seguinte: olha, por que você não faz plantações aqui na fazenda? Por que você não compra maquinário, compra tratores, né, para desenvolver a agricultura aqui na fazenda? E Padilha fala: mas como é que eu vou fazer isso sem dinheiro? Paulo Honório, então, tem a brilhante ideia de emprestar dinheiro para Padilha. Brilhante ideia por quê? Porque Padilha tomou esse dinheiro emprestado, gastou todo o dinheiro, não investiu nada na fazenda, ficou devendo, né, depois pediu mais outro empréstimo. Paulo Honório gentilmente emprestou, né, e ele ficou totalmente endividado, sem ter como pagar. Paulo Honório então faz o quê? Toma a fazenda São Bernardo. Ele agora é o proprietário. Ele consegue o objetivo da sua vida. Está ali. Só que ele fala que nos 3 primeiros anos ele teve muito trabalho. Ele trabalhou de sol a sol para reconstruir a casa, né? Comprou gado, fez pasto, consertou a cerca, invadiu a propriedade do vizinho. O vizinho ficou muito bravo com ele. O que ele fez? Mandou matar o vizinho. Então, as ações dele para conseguir o que ele queria era exatamente isso. Se ele não tinha o que ele queria, né, de uma forma pacífica, ele agia para grosseria, agia para brutalidade, exatamente como ele era. Né? Se não quer da forma, se não quer em paz, então vamos fazer guerra. Mandou matar o dono dono da fazenda vizinha, né? Comprava sentença, né? Pagava juiz, pagava jornal para falar bem dele. Então, suas ações eram sempre assim, para obter o seu ganho, para obter o seu lucro. Conseguiu construir a fazenda tornou-se modelo ali para as fazendas. Né? As pessoas vinham conversar com ele tinha muitos amigos, né? Amigos que estavam ali pelo que ele tinha, não pelo que ele era. Um detalhe importante é que o capitalismo selvagem, ele destrói não só a pessoa que pratica esse tipo de ação. Aliás, ele não destrói apenas a pessoa que se submete a esse tipo de ação, mas também a pessoa que pratica. No caso, Paulo Honório também ele era prejudicado com isso, né? Porque ele tornou-se uma pessoa totalmente sem amor, né? Uma pessoa totalmente seca, rude. E ele se compara com o terreno do sertão, que é o quê? Um terreno árido, um terreno seco, onde a água pouco penetra ali. Então ele comparou seu coração com isso. Ele falava assim que a culpa, né, dele ser assim era dessa vida agreste que ele lhe dava essa alma agreste. Então ele não culpava, não se culpava pelas suas ações, mas culpava a vida, né, e o que ele havia feito para chegar até onde ele chegou. Da forma como ele chegou, né, apenas daquela maneira, apenas com aquelas ações, ele poderia obter os lucros que agora ele tinha. Bom, certa manhã ele acorda e pensa o seguinte: eu preciso me casar, eu preciso de uma mulher, né? Obviamente. Por que ele queria uma mulher? Porque ele queria ter um filho, para o filho ser herdeiro, né? E o seu nome continuar atrelado a sucesso, a dinheiro, né? A fama. Então ele fez exatamente isso, conheceu uma moça, né, professora,
A princípio, ele a convidou para ser professora da escola que ele havia construído ali na fazenda. Só que, no entanto, ela ela não aceitou. Porque ela falou assim, não, mas escola particular, daqui a pouco os alunos crescem e eu não vou ter para quem dar aula, né? Que exatamente ele ia dar aula para as crianças ali da fazenda, e eu não vou ter para quem dar aula, então, e o ganho ainda é pouco. Ele fala o seguinte, não, mas eu dobro o seu salário. E ela se torna, então, relutante. E ele fala o seguinte, olha, a minha finalidade aqui, na verdade, foi para pedir você em casamento. Ela então se assusta. Mas mesmo assim ela aceita, né, casar-se com ele. Ele fala assim, olha, você vai ter conforto lá, você vai ter uma casa muito grande, né, você vai ter tudo que você precisa. Detalhe, os dois personagens, Paulo Honório e Madalena, que é a professora, eles são totalmente opostos. Por quê? Porque Paulo Honório é um capitalista selvagem. Madalena é uma professora que tem ideias socialistas, ou seja, ela quer se preocupar com o seu semelhante, né, preocupa-se com a parte social, só que, no entanto, há uma crítica aí muito forte em cima desse personagem, de Madalena, porque ela aceita a casar-se com um homem por dinheiro, né, não por amor. Tanto que ela fala assim, ah, mas eu não tenho um amor por você, como é que nós vamos casar? E ele fala o seguinte, se você dissesse que me ama, eu não acreditaria em você. E além do mais, negócio feito, né, com emoção, geralmente não dá certo. Então, olha só como é que ele tratava o casamento. Ele tratava o casamento como um negócio. Então, tudo para ele era isso, era negócio, era lucro, era obter alguma coisa que trouxesse lucro para ele. Eles casam-se então. Né? Então, existe essa crítica aí forte da dualidade de Madalena, né, que ela não era tão avessa assim ao capitalismo, ela gostava também. Né? Quem é que não gosta, né, de um conforto, de ter o que você precisa, né, no momento em que você ali está necessitando, você tem o dinheiro para comprar. Todos nós gostamos, né? Isso é importante, claro. No primeiro dia ali na fazenda, o que acontece? Ela percebe que as funcionárias da casa, as mulheres que trabalham dentro da casa, elas se vestem muito mal. O que ela faz? Ela vai ali no guarda-roupa dela, pega algumas roupas e dá para aquelas mulheres. Paulo Honório olha para aquilo e fala assim, peraí, isso aí não está muito certo não. Você toma cuidado com esse povo, eu conheço muito bem, né? Até porque ele havia sido pobre. Esse povo aqui, ó, pobre assim, eles gostam, você dá a mão, eles querem o pé. Né? Toma muito cuidado. Só que, no entanto, ele não discutiu para não haver nenhuma desavença. Logo no primeiro dia, né, nas primeiras semanas de casado, isso não seria importante. Então, isso seria um desastre para ele. Bem, o que acontece é que Madalena fica grávida, né, tem um filho, e Paulo Honório começa a ser acometido por um ciúme doentio. Por que isso acontece? Ele é um homem rude, ele é um homem muito grosso, ele é um homem muito direto, muito seco, né? Sem amor no coração. Né? Ele não tem esse sentimento. Né? Para ele, esse sentimento de amor é fraqueza, é demonstração de fraqueza, você reconhecer o seu erro. Né? E ele acha que todas as ações dele são corretas. E ele começa a ter ciúme dela porque ele se depara com a forma como ela é. Na verdade, Madalena foi o único personagem na história, né, na narrativa, em que não se dobrou, né, aos reclamos, né, ao jeito grosseiro de Paulo Honório. Ela nunca aceitava, ela tinha sua opinião formada, né, ela tinha os seus pensamentos, né, ainda que um pouco deturpados, mas ela tinha. E aquilo ali então criou um choque muito grande. Ele não conseguiu entender, né, a verdadeira ação, as verdadeiras ações de Madalena, que ela queria que ele mudasse também. E o orgulho no coração dele não fez que isso acontecesse. Ele começou a ter ciúme dela porque viu que ela era uma professora, né, era uma mulher letrada, que entendia, que falava bem, e ele começou a se retrair, né, diante da sabedoria dela. E todas as pessoas que se aproximavam dela, os amigos, né, que também eram mais instruídos, né, que ele sentia ciúmes dessas pessoas. Na certa noite, ao dormirem, né, quando ele não conseguia dormir, na verdade, ele ouve passos fora da casa e pergunta se era o amante dela que estava ali. Ela então fica indignada e ela começa a chorar. E todas aquelas ações vão entristecendo ela pouco a pouco. Chegando um pouco no final já da narrativa, nós percebemos ali Paulo Honório chegando até a igreja, e ali estava Madalena, triste, né, muito abatida,
né, muito magra, porque ela também não se alimentava devidamente, né, exatamente por causa de todas essas ações de Paulo Honório. O nascimento do filho, um detalhe muito importante, o nascimento do filho, né, fez com que ele sentisse mais ciúmes ainda dela, né, e tudo aquilo estava um turbilhão de problemas na vida dele, né, obviamente, né, e ela cada dia mais se debilitando. Estava ali na igreja, ela então começa a conversar com ele, começa a dar bons conselhos para ele, começa a falar sobre a qualidade dos seus funcionários, né, que ele precisa, né, tratar bem as pessoas, que ele precisa conversar de forma adequada com as pessoas, até porque ele batia nos seus empregados e ela não concordava de maneira nenhuma, né, nem tampouco com a forma, com o pagamento que ele dava para os empregados, era muito pouco, né, na verdade era pouco, né, para o que eles trabalhavam. E ele fica ouvindo aquilo ali. Só que ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento e fala o seguinte para ela: olha, quando acabar tudo isso, nós vamos viajar, quando acabar as colheitas, né, quando as coisas estiverem mais tranquilas, nós vamos viajar, eu vou comprar coisas para você, vamos comprar roupas novas e tudo. Mais uma vez, Paulo Honório tenta comprar a felicidade, e isso é o que ele faz durante toda a narrativa, comprando a felicidade das pessoas. Só que ela não se mostra nem um pouco comovida com aquilo e se retira, vai dormir. Logo pela manhã, ouve-se gritos na casa. Ele sai desesperado correndo, até porque ele havia dormido ali na igreja. Ele sai desesperado correndo. Quando ele chega no quarto, Madalena está morta. E ali do lado, um vidro com veneno. Ela havia suicidado, tirado a sua vida. Mais uma vez aqui aparece a dualidade de Madalena. Era uma pessoa cheia de amor, né, cheia de boas intenções, só que, no entanto, ela não se preocupou com a família que ela tinha, porque ela tinha uma família, tinha um esposo, né, tinha um filho. Né, talvez podemos julgar da seguinte forma, que ela ficou desesperada, né, sentiu que ela não iria mudar as ações de Paulo Honório, né, aí mostra um pouco do capitalismo versus uma pessoa mais humanitária, que na verdade ela não conseguiu mudar, né? Mostra também um pouco da dualidade dela, porque ela não se preocupou com o filho, né, que era uma criança ainda, né, não se preocupou em amá-lo também, preocupou-se mais com o que ela estava sentindo do que com o que a criança iria sentir. Mas o que acontece é que ela morreu. E ele então ali começa a refletir, né, já agora ele no presente, começa a refletir sobre o que ele havia feito, né, para que tudo isso aquilo acontecesse. Ela chegou ali, ele narra, né, que ela chegou com boas intenções ali na fazenda, mas ele não conseguiu perceber isso, exatamente pelo que já foi falado, né, porque ele julga que aquilo, todas as suas ações, é por causa da sua alma agreste, né, daquela vida agreste, na verdade, que lhe deu aquela alma agreste. E ali é um momento de reflexão na vida de Paulo Honório, onde ele percebe que tudo que ele conquistou, né, todos os ganhos que ele obteve, não trouxe a felicidade que ele pensava que iria ter. E ele então fala: para quê? Do que adiantou isso? E podemos até fazer uma referência bíblica, onde o rei Salomão fala, né, que tudo é vaidade, é como você correr atrás do vento. Né? Você consegue bens, você obtém coisas, mas, no entanto, você se torna uma pessoa seca. Né? É bom nós termos as coisas, é bom nós termos bens, com certeza, é muito importante, resolve muitos problemas. Mas não podemos esquecer do mais importante, que é o ser humano. Ali naquela outra pessoa tem um coração que bate, né? Tem os sentimentos que podem ser feridos. E foi exatamente isso que Paulo Honório não percebeu em momento algum. E ele fala: por que eu obtive tudo isso? Todos esses lucros? Acordei cedo, trabalhei muito, juntei muitas coisas para os meus filhos, para os meus netos, né? E ele considera ser até um porco, né? Comi como um porco, né? Levantei como um animal, né? Todas as manhãs repetindo essas ações ao longo do tempo. No entanto, eu não sei para que tudo isso. E a fazenda então começa a entrar em declínio, né? Começa a entrar em falência, e ele já não se importa com isso, né? Porque a presença, as atitudes de Madalena, né, batem no seu coração e o fazem lembrar, né, das suas ações, e ele chega até a pensar: se eu não tivesse tido esse tipo de atitude, talvez hoje eu teria uma casa, teria uma esposa, né, algo bem humilde, teria uma pequena terra para poder cultivar, para poder plantar, né, teria muitos filhos. Aí ele volta novamente. Mas para eu chegar onde eu cheguei, eu deveria ter tomado essas ações que eu tomei. E a culpa não é minha,
mais uma vez eu volto a repetir, ele fala, a culpa é dessa vida agreste que me deu essa alma agreste. Então, o que eu quero trazer como reflexão nesse final é o seguinte, o que nós estamos fazendo? Será que estamos nos preocupando com o ser humano? Será que estamos nos preocupando com a pessoa que está do nosso lado, com a esposa, com o esposo, com o filho, né, com a filha? Será que estamos realmente tendo essa preocupação com o nosso ente querido? Devemos trabalhar? Devemos correr atrás dos nossos sonhos? Claro que sim, devemos fazer isso sempre. Mas não devemos esquecer do mais importante, que é um abraço, é um aperto de mão, é um bom dia, é uma ação de gentileza. Tudo isso transforma a nossa vida. E tudo isso vai fazer com que os bens que nós iremos obter façam mais sentido na nossa vida. Para que nós possamos repartir também, não só carinho, não só amor, né, mas o que nós temos com o nosso semelhante. E Paulo Honório, ele não chega a uma conclusão definitiva do que ele havia feito, né, porque ele assume a sua culpa, assume os seus erros, mas não vê forças nenhuma para mudar. Porque no final ele fala o seguinte, se eu tivesse que viver de novo, eu haveria de fazer tudo o que eu fiz. Né? Porque para eu obter os ganhos que eu tive, sendo um homem pobre, né, sendo uma pessoa sem recursos, né, a única maneira as únicas ações que eu deveria ter tomado seriam exatamente essas. Bom, para finalizar, para contrapor aqui um pouco desse ar, né, que Paulo Honório descreve no livro, né, que Paulo Honório descreve nas suas narrativas, esse ar tão rude, tão grosso, tão duro, né, e mesmo, né, sabendo e percebendo os seus erros, né, sem nenhum motivo para a mudança, eu vou ler aqui um trecho, né, do livro bíblico de 1 Coríntios, no capítulo 13. É a carta de Paulo aos Coríntios. Vou colocar aqui uma musicazinha, só dar uma afastada aqui, para melhorar aqui um pouco o clima. Opa. Vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda não tivesse amor, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada seria. Nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, como um espelho embaçado. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.